O plano de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos está prestes a ser frustrado pelo fim do seu visto diplomático, mas ele já está atrás de uma outra solução: ficar lá como turista. Então, Bolsonaro, ele fugiu para os Estados Unidos, literalmente fugiu, no dia 30 de dezembro, já até ouvindo dicas de pessoas do entorno dele, dizendo que não seria uma boa ele estar no Brasil quando Lula assumisse. E ele foi para lá e ficou na casa de um lutador de MMA, né, o Zé Alto, que muito adequadamente tem na casa dele um quarto de Minions. Literalmente um quarto decorado com Minions. Perfeito. Para ele se sentir querido, amado, né? Exatamente. Aposto que o Bolsonaro está dormindo nesse quarto, gente. Aposto. Mas, de qualquer forma, o Bolsonaro foi para lá com um visto diplomático, né, como presidente do Brasil. E ele deixou de ser presidente, né? Não sei se ele percebeu, mas ele deixou de ser presidente. Então fica uma pergunta, escuta, mas e ele pode ficar lá? Daí, já esperando que esse visto vá perder a validade, ele já começou a se mexer. Muitas pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, inclusive com um dos filhos dele, e esse filho de Bolsonaro me disse que há uma grande chance do ex-presidente estender a sua estadia nos Estados Unidos. O presidente que está na Flórida, né, desde o fim do ano passado, foi antes da posse de Lula. A ideia inicial, por conta do visto oficial, é de que ele ficasse por 30 dias, então no final do mês o ex-presidente Bolsonaro já teria que voltar ao país, mas um dos filhos dele me disse que o presidente deu entrada para o visto de turista, que pode prorrogar essa estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos por mais 90 dias. Mas ele me disse o seguinte: Túlio, não é porque ele deu entrada que ele vai continuar, pode ser que ele volte ao Brasil, mas o que a gente percebe diante disso é que a situação para que Bolsonaro fique mais tempo nos Estados Unidos já está sendo criada e aí ele decide se fica ou se volta ao Brasil. É isso, então ele está nessa de tentar trocar o visto de diplomático por um visto de turista, né? E quando se fala da questão de se vai voltar ou não, um dos filhos do Bolsonaro, no caso o filho 01, Flávio Bolsonaro, está falando que talvez ele não volte nunca. Vamos lá pro Metrópolis. Flávio diz que Bolsonaro pode nunca voltar dos Estados Unidos. Questionado sobre quando Bolsonaro voltaria ao Brasil, Flávio deixou em aberto. Pode ser amanhã, pode ser em 6 meses, pode ser nunca. Vai depender da extradição. Eu acho que vai depender disso mesmo. Mas daí o que eu fico pensando é como que seria esse nunca, né? Porque ele vai pegar um visto de turista que é mais 90 dias, né? Então ele poderia ficar até o final de abril. Vai fazer o quê? Vai prorrogar como mais isso aí? Fugir para a Itália é uma coisa que estava nos planos anteriormente, mas já tem um deputado italiano, Angelo Bonelli, que está fazendo de tudo para impedir que o Bolsonaro consiga ficar por lá. Então, vai saber. Mas também tem se falado aí de uma possibilidade de o Bolsonaro voltar sim por conta própria, e isso aconteceria por questões de saúde. Que deve ser levado em consideração para essa permanência ou não de Bolsonaro fora do Brasil é a situação da saúde de Bolsonaro, né? Ele que recentemente foi internado, logo depois dos atentados aqui, né, no dia 8 de janeiro aqui na capital federal. Ele foi internado por causa daquele problema que ele sofre no intestino, desde a facada que ele sofreu no ano de 2018 em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Ele vem passando por sucessivas cirurgias. O médico que atende ele aqui no Brasil disse que pode ser que ele tenha que passar por mais um procedimento cirúrgico. Então isso também vai ser levado em consideração para essa decisão. Se Bolsonaro fica nos Estados Unidos mais tempo ou volta para o Brasil.
É que a gente tem que lembrar, né, que ter atendimento de saúde nos Estados Unidos não é exatamente uma coisa barata, né? Mesmo com uma aposentadoria de 30 mil por mês, ficaria difícil pagar qualquer tipo de tratamento por lá. Não, fica difícil, a gente não sabe como é que tá o dinheiro aí com os laranjas distribuído, né? É bem mais difícil. E não tem mais cartão corporativo também, né? Exatamente. E eu, Daí, eu até ficaria com dó do Aldo se ele não fosse também, né, bolsonarista, mas, porra, o tipo da visita chata, né? O cara chega, vai ficando, o cara não quer sair da presidência, agora não quer sair da casa do Aldo lá também. Porra, sacanagem. não, e atraindo todos os meninos para lá, né? Não, e levando isso e acabando com a paz e sossego do bairro lá. E com essa história de voltar para ter atendimento de saúde, ele ele já tem um plano. Então a gente vê aqui. Bolsonaro planeja ir do aeroporto para o hospital quando voltar ao Brasil. Ele vai meter essa de novo, né? Vai chegar lá, vai descer de maca do negócio. Não, Carlos, isso aqui no pai. Não, e sabe o que é pior, Tássio? É que o médico com quem ele está fazendo esse plano aí de sair direto do aeroporto para o hospital é o mesmo médico que atendeu ele no caso da facada. Então, assim, tipo, pro pessoal que gosta de teoria da conspiração, tá aí, gente. Tá difícil, né? Tá difícil. Se tiver algum oncologista junto ali, aí a gente fica mais esperto ainda, né? Ó, eu vou falar só uma coisinha. Sobre a questão da permanência do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, eu, sinceramente, acho que não vai ser muito duradoura por um motivo muito simples. Desde 1965, o Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Tá? E isso vai fazer muita diferença. Porque, né, por exemplo, com outros países, Itália não tem acordo de extradição, e com os Estados Unidos tem. E tem mais um detalhe. Tipo, não vai colar desculpa de perseguição política ou para negar esse pedido de extradição, porque lá no acordo entre o Brasil e os Estados Unidos tem uma cláusula que prevê que, se for hipótese de crime político, né, seria impedido essa extradição. Só que essa cláusula não se aplica quando são crimes comuns. E o Bolsonaro, se ele for condenado por alguma coisa, ele vai ser condenado por crimes que estão no Código Penal, tipo peculato, desvio de dinheiro público, falsidade, fraude, até, sei lá, genocídio, eventualmente, se ele for condenado. Então, tudo isso pode ser aplicado para ele. E ainda tem mais um detalhe ainda, Sofia, e o chat que acho que é interessante falar. Esse acordo, ele deixou bem claro que, se os atos delituosos constituírem francas manifestações que visam a subversão da base de toda organização política, leia-se aí atos antidemocráticos, não poderão ser reputados esses crimes como crime político para pedir ou para negar essa extradição. Então, assim, para mim, ficar nos Estados Unidos não parece que vai ser uma opção muito interessante a longo prazo, né? A não ser que, por exemplo, o Trump vê essas eleições lá em 2024 e o Brasil não tenha ainda concluído as investigações aqui, né, sobre a participação dele nesse monte de crime que ele tem aí, né? Inclusive outros crimes, além das questões dos atos antidemocráticos, também tem a questão da administração pública que, né, corrupção, rachadinha, enfim. Então, a esperar.